Então, a gente vai passar para o próximo módulo, que é a hora da verdade, né? Então, aqui a gente não precisa, né, de uma arma, embora seja melhor ter uma e não precisar usar, como diz o ditado. Mas já que a gente tem, isso aí acrescenta uma camada importante de segurança naquele nosso sistema de defesa. Só que a gente precisa entender que uma arma é uma solução de defesa, mas se a pessoa usar de modo indevido ou não conseguir usar, ela pode se tornar um problema, né? Então tem um ditado aí no meio policial que diz assim que hoje pode ser mais um dia normal na sua vida ou pode ser o dia em que você será testado sobre tudo o que aprendeu, né? E eu estou chamando isso aqui de na hora da verdade. E só para fazer aqui um esclarecimento, eu já ouvi algumas pessoas comentando que essa frase que eu comentei, acabei de citar aqui hoje, pode ser mais um dia normal na sua vida, da minha autoria, mas não é, tá? Essa frase, ela introduzia há muitos anos atrás, há cerca de uns 15 anos atrás, a aula de sobrevivência policial, quando os alunos da academia de polícia iam para o nosso setor de armamento e tiro. Então, antes de ter o contato com a arma de fogo, eles tinham um contato anterior com essa parte sobre esse tema, sobrevivência policial. Então, eu já introduzia, na verdade não introduzia, né, finalizava essa apresentação teórica com essa frase. E essa frase veio de uma apresentação antiga também do Comando de Operações Táticas e segundo o relato de um colega aí que trabalhou lá há muitos anos atrás, também veio de uma outra citação de uma literatura estrangeira, tá certo, pessoal? Então, essa é a origem aí desse termo. Vamos lá, pessoal. Então, um lembrete aqui, né? Clint Smith, que é um fuzileiro americano e foi veterano na Guerra do Vietnã. Depois ele se tornou policial, ele é instrutor de tiro, ele tem uma empresa chamada Thunder Range, tá? Ele disse que uma vez que o porte de arma não é para ser confortável, mas reconfortante. E reconfortante pode ser entendido assim como alguma coisa que traz uma sensação de segurança. Então, daí alguém que tem uma arma na cintura tende a imaginar que está no controle da situação. E alguém que pensa assim, só por causa da arma, né, cedo ou tarde acaba baixando a guarda. É o que a gente citou lá no início, o indivíduo pensa que está envolvido por um campo de força, né? Uma capa aí da invisibilidade. Então, ele tem todo o alvará para poder fazer aquilo que ele quiser. Então, pessoal, a arma, né, ela deve ser um lembrete, ok, pessoal? Tem que ser um lembrete que a gente não pode falhar, ok? E não é só no tiro, né? A gente não pode falhar nesse sistema. Então, uma coisa é o azar que todo mundo está sujeito. Daí a gente tenta, dentro do possível, contornar esse problema aí. Mas outra coisa é dar espaço para o azar por causa de uma mentalidade e de um comportamento inadequado. E aí a gente vem falando de comportamento desde o início da nossa jornada aqui, que começou na semana passada. E quando alguém pega uma arma, pessoal, e coloca na cintura, isso aí não é uma brincadeira, tá? É uma decisão que a gente toma com calma, uma decisão racional. E como é uma questão de vida ou morte, a gente está trabalhando assim num nível mais elevado de autodefesa, tá certo? E quando a gente tem essa capacidade para poder tirar uma vida, a gente não pode ceder a nenhum tipo de impulso emocional. Então, pessoas que não têm um domínio emocional, que não conseguem realizar uma daquelas táticas, aquelas opções de resposta que é a desescalada, por exemplo, elas vão estar mais propensas assim, a tomar uma decisão ruim no momento de ódio. Lembra que a gente comentou que o ódio não é um bom conselheiro, não é a ferramenta que você utiliza para tomar decisão. Você pode utilizar a raiva, não o ódio, mas a raiva como fonte de energia, né? E como a arma, pessoal, isso aí pode acontecer assim muito rápido e sem chance da gente voltar atrás, né? Daí, o que faz sentido no meio dessa confusão aí, de repente, pode virar uma morte desnecessária. E qualquer arma vai ser uma excelente ferramenta aí para poder revelar ou um valentão ou então um assassino. Então, pessoal, a gente precisa ter controle emocional. E não interessa se a gente tem uma arma aí há mais de 100 anos, se a gente lida com isso desde criança, tá certo, pessoal? Se é coisa de família, não importa. A gente precisa ter esse controle realizar, aproveitar todos os exercícios, todas as oportunidades que a vida oferece para a gente, em especial no trânsito, que a gente passa grande parte do nosso tempo, às vezes no ambiente de trabalho, né? Ou então, às vezes, assistindo programas de televisão, a gente precisa ter muito controle emocional para não sucumbir, não fazer uma lambança. Daí, pessoal, um pesquisador, né? Tá aqui o nome dele, tá? No cantinho aqui. Ele entrevistou alguns colegas aí que se envolveram em tiroteios e sobreviveram. O que aconteceu é que ele identificou algumas características e dividiu esses sobreviventes aí em dois grupos, tá? Os policiais do primeiro grupo, eles sobreviveram assim por pura sorte, talvez assim por um capricho do destino, ou então pelo desinteresse ou burrice dos criminosos, ok, pessoal?
e eles tiveram pouca ou nenhuma participação assim na própria sobrevivência. E, como efeito colateral, eles ficaram amedrontados com o incidente que eles vivenciaram. Então, a gente está perguntando aqui, né? Que tipo de vencedor você será? Então, a gente está começando a traçar um paralelo, tá certo? Paralelo é um paralelo. Então, pessoal, é possível que esses indivíduos tenham sido salvos mais pela incompetência, tá certo? Ou pela burrice dos criminosos do que por qualquer outro motivo. Em comum, segundo sempre o pesquisador, né, as pessoas desse grupo eles compartilhavam a mesma ideia, tá? A de que nada poderia acontecer. E a gente viu logo no início, na introdução do nosso tema, que essa ideia é o maior inimigo, né? Que é aquele invisível, silencioso e que acompanha a maioria das pessoas. E a gente viu também o pilar de sustentação para essa ideia aí, que seria a rotina e o excesso de confiança. Então, pessoal, esse tipo de sobrevivente, ele teve assim, uma dificuldade de superar o episódio, já que o fracasso pessoal, ele tende a permanecer mais tempo ali no íntimo do indivíduo, né? Ele fica ali ruminando aquela ideia e tentando, de alguma forma, visualizar pós-incidente, né? Aquilo que ele poderia ter feito para poder ter um resultado melhor, ainda que ele tenha sobrevivido, né? Então, o pesquisador também concluiu aí que esses policiais eles jamais seriam as mesmas pessoas que costumavam ser antes de terem vivenciado o confronto. Do outro lado, pessoal, estava o grupo que não hesitou em usar arma contra essa outra pessoa, né, contra o agressor, que de certa forma entendeu assim o que estava acontecendo, né? Que lembra a gente comentou isso como regras, como princípios na autodefesa, entenda logo o que está acontecendo. Essa pessoa tomou uma decisão num momento crítico e agiu, tá certo? Uma característica pessoal marcante nessas pessoas era a autoconfiança, diferente, mais uma vez, do excesso de confiança. E essa autoconfiança, segundo ele, era construída através do treino e da vontade de vencer. Tá certo, pessoal? Ele informa também que esse tipo de sobrevivente ele estava o quê, ó, preparado física e mentalmente, tá certo? Itens que a gente já trabalhou nos encontros anteriores. Então, pessoal, os policiais desse segundo grupo, eles de certa forma lamentaram assim ter que reagir, né, ter que atirar em uma outra pessoa, mas eles perceberam que seriam mortos se não fizessem isso, tá certo, pessoal? E por isso, né, eles não tiveram dúvidas sobre a justificativa do que eles fizeram e não sofreram também efeitos colaterais de forma tão como chama, acentuada quanto o do grupo anterior. Ou seja, eles se sentiram, vamos chamar assim, entre aspas, né, confortáveis dentro dessa possibilidade, né, dentro da circunstância, o que eles tiveram que fazer. Eles pensaram sobre a ocorrência por um momento, né, mas sem aquela persistência típica ali do indivíduo que ficou com aquele pensamento ruminante. É possível que esses policiais se enquadrem, que os policiais que se enquadrem nesse segundo grupo consigam superar com mais facilidade aí um incidente no futuro, tá? Se comparado com o primeiro grupo.